O estúdio estava iluminado como de costume, e o público acompanhava atentamente mais uma edição do programa. O apresentador, sentado em sua bancada, trazia um semblante sério, sabendo que o tema daquela noite não era apenas mais um entre tantos. Ele ajustou o microfone e olhou para a câmera. O Brasil inteiro acompanhou esse caso. Uma jovem de 17 anos, voltando para casa depois de um dia de trabalho, desaparece e dias depois é encontrada brutalmente assassinada. Vitória Regina de Souza foi mais uma vítima da violência que assola nosso país. Mais uma história que choca, mas que infelizmente não surpreende mais ninguém. A plateia ouvia em silêncio. Ao lado do apresentador, Nicolas Ferreira estava com a expressão fechada, atento às palavras iniciais. Nicolas, esse é mais um daqueles casos que começam a ser investigados com força, que geram revolta nas redes sociais, mas que, depois de um tempo, vão sendo esquecidos. Enquanto isso, os responsáveis seguem impunes ou, no máximo, pegam uma pena branda. Nicolas respirou fundo antes de responder. E essa é a parte mais revoltante. A gente já sabe como essa história vai terminar. A polícia se esforça, encontra os suspeitos, mas aí entra a justiça, com suas brechas, seus benefícios, suas decisões absurdas. E o criminoso volta para as ruas. A gente já viu esse roteiro tantas vezes que já nem se surpreende mais. O apresentador cruzou as mãos sobre a mesa, refletindo. O Brasil virou o país onde o criminoso não teme a lei. Enquanto isso, famílias vivem aterrorizadas, reféns de uma violência que cresce a cada dia. E quem faz tudo certo? Quem trabalha, estuda, paga impostos? Essas pessoas são esquecidas. Nicolas assentiu. E a verdade é que não existe nenhuma punição proporcional ao que fizeram com a Vitória. Como é que alguém que tortura e assassina uma jovem pode, um dia, voltar a viver normalmente na sociedade? Isso não deveria ser possível. Mas no Brasil a gente vê isso acontecendo. O apresentador olhou para a câmera, sua expressão era de indignação. A pergunta que fica é: até quando? Quantas vidas ainda vão ser perdidas antes que algo realmente mude? Nicolas olhou para baixo por um instante, respirou fundo e voltou a encarar a câmera. E o pior é que a gente já sabe a resposta. Enquanto o sistema continuar assim, essa tragédia vai se repetir. Amanhã pode ser qualquer um. O clima no estúdio estava diferente. O público, acostumado com debates acalorados e discussões sobre temas do dia a dia, agora acompanhava em silêncio uma conversa que ia além da política, além da rotina, além das manchetes diárias. Era uma conversa sobre vidas perdidas e sobre um sistema falido que permitia que isso continuasse acontecendo. O apresentador cruzou os braços e olhou para Nicolas Ferreira, que mantinha o semblante fechado, pensativo. Nicolas, você falou algo muito forte na última parte. Que não existe punição proporcional ao que aconteceu com a Vitória Regina. Mas esse é um ponto que sempre gera debate. Alguns dizem que a legislação já é suficiente, que basta aplicá-la corretamente, enquanto outros defendem leis mais rígidas, penas mais severas. Qual a sua visão sobre isso? Nicolas respirou fundo antes de responder. Eu acho que a realidade já responde essa pergunta. Se o nosso sistema fosse eficiente, se as leis realmente protegessem os inocentes e punissem os culpados, a gente não veria crimes como esse acontecendo com essa frequência. A verdade é que o Brasil se tornou um paraíso para criminosos. Aqui, um sujeito pode roubar, estuprar, matar, torturar e sempre tem uma brecha para reduzir sua pena, uma audiência de custódia que o coloca na rua, um benefício que permite que ele saia da cadeia em poucos anos. O apresentador assentiu com um olhar reflexivo. E no caso específico da Vitória Regina, o que mais te revolta? Nicolas ajeitou-se na cadeira, passou a mão no rosto e falou com um tom mais carregado de indignação. O que mais me revolta? Tudo! O que fizeram com essa menina foi uma monstruosidade. A gente não está falando de um simples assalto que terminou mal. Não foi um crime impensado. Foi crueldade pura. Ela foi sequestrada, torturada, morta de forma brutal e provavelmente ficou dias sofrendo antes de ser assassinada. Isso não pode ser tratado como um crime comum.
não pode ser julgado como se fosse qualquer outra coisa. Isso deveria ter a punição mais severa possível. Mas será que vai? O apresentador franziu a testa. Se formos analisar pelo histórico do sistema de justiça brasileiro, dificilmente. Nicolas balançou a cabeça com um riso irônico e indignado. Claro que não. Sabe o que pode acontecer? Eles podem ser presos, ficar alguns anos na cadeia, conseguir progressão de pena, quem sabe até um saidão no Dia das Mães. Isso já aconteceu antes? Assassinos saem da prisão para passar datas comemorativas com a família. Mas e a Vitória? E a família dela? Ela não tem uma segunda chance. Ela não tem um saidão. A vida dela foi arrancada para sempre. O apresentador mexeu nos papéis à sua frente, como se tentasse buscar uma solução dentro daquela discussão. E como a gente chegou nesse ponto, Nicolas? Como o Brasil se tornou um lugar onde a criminalidade cresce e a sensação de impunidade é tão grande? Nicolas olhou diretamente para a câmera. Porque esse sistema foi construído para proteger criminosos, não vítimas. No Brasil, toda a estrutura do direito penal é baseada na ideia de ressocialização, de que todo criminoso tem recuperação, de que a prisão precisa ser um lugar de reintegração. Mas ninguém pensa nas vítimas. Quem se preocupa com ressocializar a família da Vitória, que agora vai viver com essa dor pelo resto da vida? Quem se preocupa com os milhares de brasileiros que saem para trabalhar sem saber se vão voltar para casa? O apresentador o interrompeu brevemente. Mas algumas pessoas dizem que a solução não está apenas em punir, e sim em prevenir o crime. Você não acha que o combate à criminalidade precisa começar antes do crime acontecer? Nicolas assentiu. Com certeza. Mas o problema é que, no Brasil, a gente falha dos dois lados. A gente não tem prevenção eficiente. E também não tem punição eficiente. O crime se forma na base, cresce e depois não encontra barreiras. É por isso que estamos assim. A segurança pública está abandonada. O investimento em policiamento é insuficiente. As leis são fracas. Os bandidos sabem disso e se aproveitam. O apresentador respirou fundo. E aí o cidadão comum, aquele que não tem segurança particular, que não anda com carro blindado, é quem paga o preço. Nicolas concordou com um aceno de cabeça. Exatamente. A pessoa de bem anda olhando para os lados, teme sair de casa tarde da noite, se preocupa com os filhos indo para a escola. Mas o criminoso, esse anda tranquilo. Ele sabe que se for preso tem direitos. Sabe que o sistema vai tratá-lo como vítima da sociedade. O apresentador voltou-se para a câmera. E no meio disso tudo, a Vitória Regina foi mais uma vítima. E o pior é que sabemos que não será a última. Nicolas suspirou. E é isso que me revolta. A gente sabe que, se nada mudar, daqui a algumas semanas teremos outro caso parecido. Outra jovem, outra família destruída, outra revolta nacional que dura alguns dias. E depois o assunto some, até acontecer de novo. O apresentador fez uma pausa, deixando o peso daquelas palavras ecoar no estúdio. E aí a pergunta que fica é, até quando? Nicolas olhou para baixo por um instante, pensativo, antes de erguer os olhos para a câmera. Essa é a pergunta que ninguém responde, porque no fundo, a gente já sabe a resposta. A conversa ainda não havia terminado. O estúdio continuava em silêncio. A conversa não era apenas sobre um crime, mas sobre um sistema que permitia que tragédias como essa acontecessem repetidamente. O apresentador respirou fundo antes de retomar a palavra. Nicolas, quando a gente fala de segurança pública no Brasil, a sensação é de que estamos sempre correndo atrás do prejuízo. A gente reage ao crime, mas nunca previne. E quando uma tragédia acontece, como a da Vitória Regina, vemos uma enxurrada de discursos, de promessas, mas nada de concreto muda. Nicolas Ferreira assentiu lentamente, os olhos fixos na mesa por um instante antes de erguer o olhar para a câmera. Exatamente. O Brasil tem um sistema que trata o crime como se fosse um problema administrativo, burocrático, e não como um problema real que afeta vidas. A cada novo caso, vemos políticos lamentando, dizendo que a justiça será feita. Mas o que acontece depois? Nada! E esse nada custa vidas. Custa histórias como a da Vitória Regina. O apresentador cruzou as mãos sobre a mesa. E enquanto isso, a população segue refém da violência.
A gente vê famílias investindo em segurança particular, gente trocando de bairro porque não se sente segura, jovens crescendo acostumados com medo. Esse se tornou o jeito brasileiro de viver. Nicolas fez um gesto afirmativo com a cabeça. E é isso que mais revolta. O brasileiro aprendeu a conviver com a criminalidade. A gente não se surpreende mais quando um caso desses acontece. No fundo, todo mundo já espera que o próximo crime brutal aconteça a qualquer momento. A gente já está anestesiado. O apresentador passou a mão no rosto, demonstrando frustração. Mas quando é que isso começou? Em que momento a gente deixou a segurança pública se deteriorar a esse ponto? Nicolas respirou fundo antes de responder. Isso não aconteceu do dia para a noite? Foram anos e anos de decisões erradas. Durante muito tempo, tentaram convencer a sociedade de que o criminoso era vítima da sociedade, de que prender não resolvia, de que endurecer penas era injusto. Criaram um sistema cheio de brechas, onde o crime compensa. E o resultado está aí. Um país onde você tem medo de sair de casa, enquanto criminosos têm certeza da impunidade. O apresentador balançou a cabeça, concordando. E a gente vê isso claramente no caso da Vitória Regina. Você acha que quem fez isso tinha medo da justiça? Que hesitou por um segundo pensando nas consequências? Nicolas deu um riso curto, mas sem humor. Claro que não. Eles sabiam que, mesmo se fossem presos, tinham chances de sair em poucos anos. Que teriam direitos garantidos, regalias no sistema penitenciário. A criminalidade no Brasil cresce porque não há consequência real. E a gente vê isso o tempo todo. Assassinos sendo soltos, traficantes virando celebridades, políticos defendendo ressocialização sem pensar nas vítimas. O apresentador fez uma pausa olhando para a plateia. O público continuava em silêncio, absorvendo cada palavra. E é essa a pergunta que fica, Nicolas? Quem está protegendo as vítimas? Nicolas olhou diretamente para a câmera, seu semblante carregado de seriedade. Ninguém. Todo mundo foca no criminoso, em como ele deve ser tratado, em como ele pode ser recuperado. Mas ninguém se importa com a dor das famílias que perdem seus filhos, suas filhas. Ninguém está preocupado com a segurança de quem sai para trabalhar e não sabe se vai voltar. O sistema é feito para proteger quem comete o crime, não quem sofre com ele. O apresentador respirou fundo. E assim a gente segue, fingindo que isso não é um problema real. Fingindo que casos como o da Vitória Regina são exceções, quando, na verdade, fazem parte de um padrão que só piora a cada ano. Nicolas cruzou os braços, como se tentasse conter a frustração. Exatamente. E enquanto a gente continua fingindo, outra família chora, outro nome entra para a estatística, outra vida é interrompida. E o sistema segue igual. O apresentador fez uma pausa antes de concluir. E a pergunta que fica é: quantos mais? Nicolas respirou fundo, mas não respondeu. Porque, no fundo, todo mundo já sabia a resposta. O estúdio permanecia em um silêncio quase absoluto. A conversa já não era mais apenas um debate sobre segurança pública, era um desabafo coletivo sobre a falência de um sistema que permitia que tragédias como a da Vitória Regina se repetissem. O apresentador passou a mão no rosto, como se tentasse organizar os pensamentos antes de continuar. Nicolas, o que mais me assusta nesse caso e em tantos outros é que parece que já estamos acostumados com essa realidade. As pessoas se revoltam, se indignam, mas no fundo, ninguém acredita que algo vai mudar. Nicolas Ferreira assentiu devagar, cruzando as mãos sobre a mesa antes de responder. E essa é a maior tragédia de todas. O brasileiro perdeu a esperança. A gente vê um caso brutal como esse. Sente revolta por alguns dias, mas logo depois volta à rotina porque sabe que nada vai acontecer. A impunidade virou regra. A justiça brasileira ensina todos os dias que cometer um crime compensa. O apresentador franziu a testa. Mas como isso pode mudar, Nicolas? O que pode ser feito para que casos como esse parem de acontecer? Nicolas respirou fundo antes de responder. Primeiro, precisamos parar de tratar criminosos como vítimas. Existe um discurso no Brasil que tenta justificar tudo. Ah, ele roubou porque teve uma infância difícil. Ele matou porque a sociedade falhou com ele. Sempre tem uma desculpa. Sempre tem alguém tentando diminuir a responsabilidade do bandido. Mas e a Vitória?
Quem se preocupa com a história dela? Quem pensa no que ela poderia ter sido, no futuro que ela perdeu? O apresentador assentiu. Parece que, no Brasil, o criminoso recebe mais atenção do que a vítima. Nicholas olhou diretamente para a câmera. Recebe. A gente vê isso na imprensa, na política, no judiciário. O bandido vira pauta. Tem gente que quer passar a mão na cabeça dele, quer garantir que ele tenha uma segunda chance. Mas e a Vitória Regina? Que segunda chance ela tem? Nenhuma. Porque ela foi assassinada da forma mais cruel possível. E agora o nome dela vai virar estatística. O apresentador fez uma pausa antes de continuar. E assim seguimos, vivendo em um país onde a população de bem precisa se trancar em casa, enquanto os criminosos não têm medo de nada. Nicholas suspirou, como se já tivesse feito esse discurso muitas vezes antes. Exatamente. E essa é a grande questão. Quantos mais? Quantas vitórias ainda terão suas vidas destruídas antes que algo realmente mude? Quantas famílias vão precisar passar por essa dor? O apresentador cruzou os braços. E a pior parte é que, enquanto essa conversa acontece aqui, a gente sabe que outro crime como esse pode estar acontecendo agora. Nicholas assentiu. E se nada mudar, vai continuar acontecendo amanhã, na semana que vem, no mês que vem. O ciclo se repete. Sempre? O apresentador respirou fundo antes de concluir. Porque, no fundo, todos já sabem que a justiça, mais uma vez, falhou. Nicholas olhou para a câmera, em silêncio. Não havia mais o que dizer. O sentimento de indignação já falava por si. O estúdio permanecia em silêncio. O peso da conversa ainda estava no ar, como se cada palavra dita tivesse sido absorvida não apenas pelo público, mas por todos que acompanhavam de casa. O apresentador olhou para Nicholas Ferreira, que permanecia sério, pensativo. Ele respirou fundo antes de falar. Nicholas, depois de tudo isso, depois de analisarmos o que aconteceu com a Vitória Regina, de discutirmos como a justiça falha com as vítimas, eu fico com uma pergunta na cabeça. O que resta para as famílias que ficam? Nicholas olhou para baixo por um instante antes de responder. Resta a dor, resta a revolta. Resta a sensação de que nada pode trazer de volta quem foi perdido. Mas, acima de tudo, resta o medo. Porque cada família que enterra uma vítima da violência no Brasil sabe que poderia ter sido diferente. Sabe que, se o sistema funcionasse como deveria, essa tragédia poderia ter sido evitada. O apresentador cruzou as mãos sobre a mesa. E no meio disso tudo, o tempo passa e a indignação diminui. O caso da Vitória Regina vai sumindo dos noticiários. A atenção das pessoas se volta para outra coisa. Até que aconteça de novo. Nicholas assentiu lentamente. E a gente sabe que vai acontecer. Porque o crime não para. O sistema continua falho. O criminoso continua sem medo. E enquanto isso, famílias honestas vivem à mercê da sorte, torcendo para não serem as próximas. O apresentador fez uma pausa e olhou para a câmera. Quantas Vitórias Regina ainda terão que morrer antes que esse país acorde? Nicholas não respondeu. Apenas manteve o olhar fixo na câmera. O silêncio dizia tudo.